Bom, gente, vou falar agora de um assunto muito importante. Peço que todos prestem atenção. Você pode ajudar alguém prestando atenção nesse bate-papo. Nós estamos no mês do Movimento Setembro Amarelo, né, que é o movimento de preservação da vida, é isso? Renato Caetano é um dos porta-vozes do CVV de Santos. E esse ano, especialmente, o Setembro Amarelo foi impactado de uma forma diferente, no meio da pandemia. Primeiro, obrigado, JB, por estar aqui. É uma oportunidade incrível de poder conversar sobre o CVV e o Setembro Amarelo. Bem, a pandemia afetou a todos, de modo geral e indistintamente. Não poderia ser diferente com o CVV, né? Por incrível que pareça, a gente estava imaginando que tivesse um aumento do número de chamadas. Até onde a gente consegue contar, porque o sistema que a gente mantém consegue quantificar por número de chamadas e por tempo, por horas, a gente está mantendo a mesma quantidade de chamadas. A gente tem uma média de 9.000 chamadas no Brasil por dia, né? Mensalmente, a gente está oferecendo por volta de 30.000 horas de conversa, né? E a gente percebeu que esse era mais ou menos o número lá para fevereiro, né? O que ocorre é que, naturalmente, a tônica da maior parte das conversas acaba sendo a pandemia, o coronavírus, e tudo o que isso vem acarretando, não é? Porque as pessoas estão se sentindo, e por questões sanitárias, elas precisam ficar mais confinadas, isoladas, e aí aquela sensação que muitas pessoas têm de solidão, de isolamento e até de exílio, em algumas pessoas isso aumentou. Então o CVV tem sido útil nestas horas e nesses momentos. Existe um tabu ainda, até da própria pessoa que está sofrendo, de ligar para o 188, certo? Então compartilhar a sua dor. Qual é o critério, o crivo que existe para ser um voluntário do CVV? Olha, o CVV ele existe já há 58 anos. Lá no comecinho dos anos 60, o CVV se valeu da ferramenta mais moderna de tecnologia que existia até então, que era o telefone. Naturalmente, com o passar do tempo, o telefone foi evoluindo, mas outras ferramentas se fizeram necessárias, né? Então, assim, nós começamos a fazer um trabalho de divulgar a possibilidade das pessoas, é um braço desse tripé, né? É um pé desse tripé, a possibilidade de divulgar cada vez mais. Esse momento que nós estamos tendo é importantíssimo, de mostrar o quê? Que qualquer pessoa pode procurar o CVV, sem distinção, sem idade, sem questão de gênero envolvida, né? Então, as pessoas, e sob algumas condições que as deixam bastante confortáveis. Por exemplo, a nós não interessa saber que a pessoa se identifique de qualquer maneira. Não existe qualquer tipo de cadastro. A gente fala só, dá seu nome, seu endereço. Não. Assim que o telefone toque, a gente atende. Nosso atendimento de cortesia é CVV, bom dia, boa tarde ou boa noite. E a gente se coloca à disposição e fala assim, olha, eu estou aqui. Você ligou para o CVV. Talvez você tenha algo importante, já que você está ligando. Eu estou aqui para conversar. E é natural que as pessoas que ligam uma primeira vez, elas se sintam, às vezes, com medo, né? Porque como é que aí, de primeira, eu vou contar uma coisa que às vezes é tão íntima, para um total estranho. A hora que ela percebe que, por exemplo, não interessa saber nem quem ela é, o sigilo e o anonimato para nós é inegociável, né? A pessoa sabe que a conversa que ela está tendo com o voluntário fica entre os dois, né? A mim, se perguntado, eu dou o meu nome no CVV é Renato. Né? Então eu falo assim, olha, com quem você está falando? Qual é o seu nome? É Renato. De onde você está falando? Eu estou falando do CVV em Santos. Né? Mas vamos conversar com você, porque o outro é o mais importante, ele tem mais para falar. E aí a hora que essa pessoa percebe que ela tem liberdade de conversar algo que talvez ela já tenha tentado falar com outras pessoas próximas. Porque a gente tem que imaginar que quem liga para um lugar para falar com alguém que ela nunca viu na vida, um total estranho, provavelmente ela já buscou outras pessoas próximas, por algum motivo, esta conversa não aconteceu. O que leva as pessoas a ligar para o CVV? As razões, a gente poderia ficar talvez umas 5, 6 horas falando, só dos problemas em si, né? Porque
Você pode falar assim, liga gente com problema de desemprego, liga. Gente com problema de dinheiro, liga. E gente com problema afetivo, porque o marido largou, rompeu o namoro, liga. E pessoas que se veem diante de uma doença grave, às vezes terminal, liga? Liga. E aí, o que a gente fala? Bem, uma das coisas que a gente tem por base é que o problema em si eu não tenho como resolver, né? O CVV acredita, em essência, que todos nós trazemos dentro de si uma condição de lidar com isso. E esse lidar pode ser resolver o problema, a cura, ou lidar com o problema se não tiver nem solução nem cura. Sim. Mas é ele, não sou eu que vou apontar caminhos, porque se eu tiver que apontar caminhos, eu vou usar a minha régua, não a dele, porque a minha régua são os meus valores, o que eu tenho de conceito e o que eu tenho de preconceito. Porém, o que importa para a gente poder conversar é os sentimentos que ele está trazendo junto com aquele problema e que muitas das vezes ele não tem abertura para falar. É o sentimento de solidão, é o sentimento de angústia, de desespero, é o sentimento de vontade de chorar. Às vezes nós passamos por situações em que a gente atende, CVV, boa noite, e aquela pessoa, ela não fala nada, ela chora durante alguns minutos. Nossa. E ela chega e fala assim, boa noite. Aí você pode imaginar assim, nossa, que cara louco, hein? Quem vai fazer isso? Não, não é louco. Veja o mundo que nós estamos vivendo, onde eu não posso sequer ter um ambiente só para chorar. Né? Por quê? Porque se eu começar a chorar no meu grupo familiar, aquelas pessoas que nos amam já vão ficar no desesperado, né? Assim, não, para de chorar, é quase automático, a gente grita, calma. Puxa, mas justamente quando eu estou sem calma, por que eu preciso ter calma? E nestas horas eu posso me permitir extravasar, né? E no CVV ela pode extravasar com aquele. Quem são essas pessoas voluntárias do CVV? Para onde a gente liga 188? Elas são preparadas? Tem alguma formação específica? Nós somos pessoas comuns. O CVV tem algumas características. Essa organização tem quase 60 anos, nasceu em São Paulo, em 1962, por iniciativa de um grupo de 17 pessoas, muitas delas muito jovens. Assim, o nosso considerado fundador, ele tinha 17 anos à época, né? Então ele organizou o grupo que foi crescendo até hoje, né? E este voluntário, ou seja, quando o candidato a ser voluntário, quando ele quer se tornar voluntário, ele passa por um curso que procura capacitar e treinar essa pessoa a quê? A estar atento a isso. Olha, a gente vai procurar conversar? É uma conversa, mas vamos deixar ele falar até o final. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a falar mais do que o outro, a gente interrompe, a gente frequentemente fala assim, não, eu já passei por isso. Nunca ninguém passou pelo problema dele, porque é ele que está passando, né? Nós não somos religiosos, né? Então a gente não vai fazer. Ainda que eu tenha a minha religião, e muitos tenham, tem gente que não tem nenhuma, né? E a gente não vai fazer, por exemplo, uma doutrinação, ainda que isso tenha muito valor para quem tem a religião. Renato, e esse movimento Setembro Amarelo tem por objetivo também quebrar o tabu, né, de se falar em suicídio. Isso mesmo. Quando a gente fala de prevenção do suicídio, a gente não está falando nem de suicídio nem de morte. A gente está falando de vida. Porque nós defendemos que todos nós tenhamos vida e vida com qualidade. Então, assim, não precisa as pessoas... Veja, desse número aí de 9 mil chamadas diárias, de 3 milhões de chamadas no ano de 2019, não é a maioria das pessoas que buscam CVV que estão pensando em se matar. Não, é uma parte pequena, aliás, né? Só que são pessoas que estão sofrendo, são pessoas que no seu dia a dia não lidam bem com as suas próprias vidas. Algumas dessas pessoas começam a sofrer de tal maneira que elas começam a desenvolver a ideia de que resolver o problema é tirar a própria vida. A gente sabe que quem se mata, na verdade, ela não queria morrer. Ela queria matar o sofrimento, ela queria acabar com o sofrimento, porque era insuportável. Então, eu não consigo imaginar que dor insuportável é essa que faz alguém chegar até o gesto trágico e último, e sem volta. Existe um grupo também que presta esse tipo de atendimento para essas pessoas que perderam alguém através do suicídio?
Isso, o CVV mantém no Brasil 35 grupos que nós chamamos de grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio. Quem é o sobrevivente? O sobrevivente é aquela pessoa que ficou depois que aquele se foi. É o pai, é a mãe, é o marido, é o filho, é a filha, é o amigo, é o vizinho do prédio que descia no elevador todo dia e não consegue entender por que ele fez o que fez, né? E esses grupos existem para que essas pessoas, numa roda, possam sentar numa reunião que tem uma periodicidade, e aí durante 1 hora, 1 hora e meia, essas pessoas possam falar de suas dores, porque é muito difícil falar sobre isso, porque o suicida não tem rosto, a família tem muita dificuldade de falar, meu filho se matou, né? Em Santos nós não temos, mas eu sempre falo com muito entusiasmo de um instituto que é um parceiro do CVV, nasceu em São Paulo, chamado Instituto Vitaleri, e que tem um núcleo em Santos. É só buscar, tem um site do Instituto Vitaleri, né? Existe a psicóloga que eu já falei para você, a Luciana Sescon, é uma pessoa extremamente competente. As reuniões acontecem, existe um cronograma e elas são gratuitas, isso que é o mais importante. Bom, gente, olha só que interessante, importante. É o movimento Setembro Amarelo, mas esse movimento é o ano inteiro. A qualquer momento, 24 horas, eles estão à disposição, Centro de Valorização da Vida, 188, para ouvi-los, a gente poder colocar para fora o que está angustiando, maltratando. Com certeza isso pode nos ajudar a mudar o rumo de nossas vidas. Isso mesmo, o CVV está aí, tem um site através do site cvv.org.br. Estamos presentes no Facebook, no Twitter e no Instagram. Por favor, nos sigam lá para a gente ver. A gente está postando sempre coisas legais, alusivas ao Setembro Amarelo. Inclusive, você tem no site do CVV, tem uma cartilha, né, para ser impressa, que fala de forma aberta sobre o suicídio, né? E como tem que ser falado. Está lá, está disponível. A gente tem vários vídeos ilustrativos feitos por voluntários, por psiquiatras e psicólogos, dando toques, dando sugestões de como você pode fazer um trabalho bom dessa escuta, de modo que ela seja terapêutica, de modo simples, para qualquer pessoa poder fazer. Renato Caetano, como eu falei, um dos porta-vozes do CVV Santos, falando para a gente sobre esse movimento Setembro Amarelo. Se você tiver algum problema, angustiado, disca lá. Toca no CVV 188 e converse sem compromisso. Com certeza essa conversa vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Renato, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço demais, JB, a oportunidade. Para nós sempre é bom estar podendo falar. Abraço, obrigado. Obrigado.